mais um episódio de Cada Caso um Caso. Vocês já me conhecem, eu sou a Alessia e hoje tenho aqui um convidado, mais um amigo, que é o Igor Lopes. E pronto, nós hoje iríamos falar de um tema que é a identidade, mais concretamente a identidade portuguesa, isto é, a nacionalidade, e depois também temos a questão da identidade individual. Dentro disto falaremos de muitas coisas. Em certos pontos da conversa vocês se calhar até pensam que nós estamos a sair do tópico, mas depois acabamos sempre por englobar tudo. Exato. Vamos conseguir englobar tudo. Eu quero agradecer à Alessia por me ter convidado aqui para o podcast. Ela também foi minha colega, somos colegas de curso e da mesma faculdade. E é como ela está a dizer, nós acabamos por, se calhar, nos expressar um bocado no tópico, mas no final tudo faz sentido. Exato. E penso que todas as questões que serão aqui faladas, vocês certamente vão conseguir ver que são temas que de hoje em dia se falam bastante por várias situações de crise que estão a acontecer, polémicas e pronto. Vamos ver com quais delas é que vocês se conectam, se reconhecem e é isso. Sem mais demoras, então, Igor, nós estivemos de antemão aqui a conversar sobre a questão da sensibilidade que existe nos dias de hoje e que contrasta um bocadinho com o que era, se calhar, pronto, na altura, não tanto tão acentuada dos nossos pais, mas sim já dos nossos avós e dos nossos bisavós. Claro que havia uma maior dificuldade, mas também ao mesmo tempo havia uma maior resistência para os obstáculos. Exatamente. Eu acho que acima de tudo o que caracteriza o homem moderno é isto mesmo. Era o homem e a mulher, eles nasciam em condições muito mais precárias do que nós, eles não tinham acesso nem a metade daquilo que nós temos acesso hoje em dia, e mesmo assim eles seguiam os seus sonhos, eram capazes de vingar na vida, não é? Apesar de tudo, é a partir desta era moderna, daquilo que nós estamos a falar, que começa a haver esta capacidade de mudar de classe social, não é? Para pessoas que tiveram muito menos oportunidades do que nós, eles tinham esta capacidade de adaptabilidade e de aguentar bem o sofrimento e de seguir em frente com a sua vida. Eles pareciam que não eram tão sensíveis como nós e eles eram muito mais tenazes e não tinham. Não sei, é um contraste social enorme. Se quiseres, eu até situo mais ou menos quando é que começa esta era moderna e quando é que acaba. Pronto. Para situar os ouvintes, a era moderna começa com a queda da cidade de Constantinopla, não é? Conquistada pelos otomanos, isto dá-se lá para 1400 e qualquer coisa, 36 acho eu. E aqui, pronto, o que é que acontece? Com a queda desta cidade começam a vir homens para a Itália e para o resto da Europa que traziam outros conhecimentos e nós começamos a era moderna, né? Esta era é caracterizada mesmo por esta mudança radical quase na sociedade em que, lá está, estes homens e mulheres começam a procurar novas oportunidades e começam a conseguir crescer na vida, mas sempre enfrentando muitas dificuldades. Sim. Estou a perceber o que é que tu estás a dizer. Que isso vai também muito à conversa que nós, portugueses, sobretudo, ouvimos vezes e vezes sem conta de no meu tempo não era assim, eu tinha X, Y e Z obstáculos para ultrapassar, exato. Porque até há pouco tempo, claro que com adaptações, não é? Cada vez mais os tempos foram ficando mais fáceis, mas até 2 gerações atrás pode-se dizer que as pessoas consideravam a sua vida cheia de obstáculos. E eu acho que isto trazia 2 coisas, que é, por um lado, as pessoas com uma maior fortaleza, no sentido de que para as pessoas nunca estava tudo muito mal, nunca estava tudo perdido, porque eles já estavam habituados a cair e a se emergir. Nós, às vezes, nos dias de hoje, parece que algo não corre bem e a gente já está, já não quero voltar a tentar, esquece. E depois também existe a segunda coisa, que é, pronto,
também eu sinto que naquela altura havia uma maior frieza, Isso, havia, definitivamente. uma maior frieza e que lá está. Por outro lado, isso também. Isso lá está. Por um lado, acho que é mau, porque comparando com os dias de hoje, eu sinto que podemos ter conversas muito mais abertas e com muita mais empatia. Sim. Mas por outro lado, essa frieza também tinha muitas consequências. Por exemplo, também no humor, tínhamos um humor muito mais honesto, Sim. conseguíamos falar as coisas muito mais na cara. Hoje em dia nós temos muito fazer o que se diz, dar paninhos quentes às coisas. Exato, era completamente diferente. Então, se formos a ver só já no tempo dos nossos pais ou até dos nossos avós, isso é completamente diferente porque lá está, eles não tinham esta falta, na minha opinião, isto agora pode até ser, podem não concordar comigo com esta opinião, mas há uma falta de sinceridade, na minha opinião, naquilo que nós queremos realmente dizer ou naquilo que nós queremos fazer. Parece que nós estamos sempre a tentar agradar tipo, alguém ou estamos a tentar não magoar alguém e então estamos dispostos, se calhar, a mentir para conseguir não magoar uma certa pessoa. E também acho que isso não é bom, lá está esta falta de honestidade que devem falar. Isso é que o humor agora é controlado e nós somos muito mais controlados no nosso discurso do que qualquer éramos, vou dizer, pá, por exemplo, só há 10 anos atrás, por exemplo. Nesse sentido, sim, é verdade. E o humor perdeu muito com isso, porquê? Porque, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, o humor é fundamentalmente uma crítica social e sempre foi, ao longo de qualquer era. Esta crítica social assenta em. Eles, quando estão a fazer uma piada, eles não estão a gozar com a pessoa com quem estão a fazer piada, mas sim estão a gozar com a pessoa que pensa realmente assim. Exatamente. Ou seja, aqui o humor serve como crítica social, só que as pessoas começaram a interpretar, a dar uma literalidade ao humor que não faz sentido nenhum e isso tem provocado vários problemas a nível social hoje em dia. E lá está, e tem feito com que as pessoas realmente não tenham, como se diz em inglês, aquela tough skin, né? Aquela coraça. Exato. E indo para a raiz da questão, tu agora falaste algo que me fez um clique e me fez querer escarbar na questão. E veio-se-me logo aqui a ideia de que as pessoas têm sofrido a causa da evolução nos tempos, das transformações a diferentes níveis que têm acontecido, um centralizar das coisas em seu torno. Portanto, é como se tudo o que acontecesse fosse relacionado estritamente com elas, tivesse linha direta para elas. E lá está, acho que isso também contribui para as pessoas sentirem-se mais parece atacadas, levam tudo como se fosse para elas, lá está. Parece que há um centrismo em relação ao indivíduo. Sim, definitivamente sim. Especialmente aqui no Ocidente, nós somos uma sociedade individualista e por isso mesmo as pessoas acham, e também há uma espécie de narcisismo cultural em que nós achamos que o mundo gira à nossa volta, ou este egocentrismo que estás a dizer, quando na verdade não é bem assim, é tipo, lá está, não quero ofender ninguém, mas não é assim tão importante eu sentir-me ofendido por alguém ao ponto de ser necessário haver um controle no discurso ou algo assim desse tipo. Eu acho que isso aí revela um egoísmo, um egocentrismo, como estás a dizer. E é isso que tu estás a dizer, a nossa sociedade evoluiu para um ponto em que nós estamos cada vez mais focados em nós próprios e não nos outros. Isso também as redes sociais vieram a gravar isso, porque pronto, toda a gente agora quer se sentir-se especial e quer ter atenção. Exato. E lá está. É como tu dizes, este excesso de sensibilidade, não se pode dizer nada assim que alguém fique magoado. Nossa, isso faz com que o discurso não se torne fluido nem sincero, né? Isto, assim, eu acho que até chega a ser um impedimento à gente conseguir ter mesmo uma conversa que vai dar algum fruto, não é? Porque se toda a gente concordar comigo e eu tiver medo de ofender alguém ou dar uma opinião, eu não consigo pensar sequer, não consigo ter sequer mecanismos que me permitam formar um argumento ou um pensamento. Portanto, é a mesma coisa que agora, falando outra vez da era moderna, né? O que é a principal característica desta era? Os descobrimentos. E se hoje em dia disser descobrimentos, já vai haver alguém ofendido, já não posso dar a minha opinião sobre isso. Isto torna-se cada vez mais complicado
partilhar uma opinião. Exato, exato. Sim, porque já pensam logo que estás a ter um intuito com essa conversa e até podes nem sequer estar a fazer referência a nada disso, mas já podem querer levar a questão a estar-te a direcionar para atacar, entre aspas, uma certa cultura, uma certa comunidade. Por exemplo, debate-se muito a questão dos descobrimentos em ataque ao Brasil. Por exemplo, é verdade, sim. Realmente é uma coisa que até me deixa um bocado triste, que é os brasileiros verem Portugal por essa perspectiva, porque para eles nós somos só ladrões que roubaram o ouro e que escravizaram índios. E atenção que não estou a dizer que isto é mentira, isto aconteceu e é verdade. Eu não estou a discordar deles, mas é muito mais complexo disso e é algo que tem, lá está, tudo que é uma grande transformação tem as suas consequências, não é? Lá está, o descobrimento do Brasil é um evento a uma escala que as pessoas, nós não conseguimos compreender bem, né? Lá está, até tu, de certa forma, tu és uma consequência tipo, destes descobrimentos, lá está, isto é muito mais profundo do que simplesmente esta picardia, esta rivalidade, que não tem sentido nenhum no fundo. E a gente podia tentar mesmo conversar e tentar nos entender e chegar a um acordo. Lá está, não foi só isso que aconteceu. Lá está, ser brasileiro também em si tem sempre a ver com Portugal. E Portugal vai ter sempre uma ligação ao Brasil e vice-versa. E não faz sentido a gente ter esta rivalidade, na minha opinião. Sim, imagina, eu percebo completamente que o ressentimento do brasileiro, para além de ir muitas vezes com uma questão histórica, também tem muito a ver com hoje em dia as más respostas de certos portugueses quando estão a socializar com brasileiros. Isso eu concordo, sim. É a Concordo questão muito. de volta para a tua terra, Sim. brazuca, há termos que são em detrimento dos brasileiros, comportamentos que os portugueses têm não só em relação aos brasileiros, como também em relação aos angolanos, aos venezuelanos, tudo aquilo que vem e que pode representar uma ameaça, entre aspas, do ponto de vista deles, por exemplo, para retirar cargos de trabalho. No obstante, pronto, não fugindo muito da questão central, é muito importante, acredito eu, vermos todos como membros de uma mesma comunidade, independentemente de termos origens diferentes, porque estamos a viver no mesmo país. E lá está, isto prende-se exatamente a essa questão. Isto também é uma questão de mentalidade fechada dos portugueses, que são os principais responsáveis de existir o povo brasileiro, o povo angolano, o povo. Basicamente, nós criámos estes povos, são consequência de. Não, eles existiam, mas a gente colonizou-os, tipo, Exatamente. colocamos os nossos costumes. Exato, nós é que fomos para lá chateá-los, por assim dizer, é isso que eu estou a dizer. Eles estavam na sua vida, nós mostramos com eles, porque pronto, o Venezuela é uma mistura de um espanhol com um nativo, com mais não sei o quê, é a mesma coisa que um brasileiro, é uma mistura de um português com um índio, com. Não sei, nós somos povos mestiçados, não é? Eu próprio sou mestiço também, já agora, só para saber, eu sou filho de uma timorense e de um português. Portanto, eu também sou considerado um mestiço, eu também sou uma mistura. Sim, assim como um brasileiro, assim como um angolano, lá está, nós somos. De hoje em dia somos quase todos mistura, Somos todos mestiços, exatamente. E lá está, mas eu concordo muito com isso. Os portugueses são um povo com uma mentalidade muito fechada ao exterior. Eu não sei porque é que isto acontece, visto que nós realmente fomos o primeiro povo a ir para o exterior, assim por assim dizer, né? Nós somos o primeiro povo a realmente começar este fenómeno da globalização. E eu concordo com isso, é alguma coisa que me deixa tão triste, é quando vejo os portugueses a falar mal do sotaque brasileiro. Eu, eu acho que chega a ser irónico, é tipo, eles em vez de terem algum orgulho, porque há um país gigante que fala a língua portuguesa, não, eles preferem ao fim deles e atacá-los a dizer que aquilo é português. Exato. Não faz sentido nenhum. Eu acho que é uma. Eu acho que o português, pronto, atenção, isto aqui não é por nós, de alguma maneira, pronto, não deixarmos de ter nacionalidade portuguesa, nós estamos a querer atacar os nossos, não é esse o nosso intuito. Não. Nós simplesmente, pronto, não deixamos de ver a realidade, assim como vemos também muitas das virtudes que o nosso país tem, também tem coisas menos boas. E agora eu queria falar, relativamente ao que tu disseste, a questão
de um caráter elitista do português. Portanto, eu penso que o português tem esta reação que tu estavas a dizer, que tu não estavas a perceber em relação aos estrangeiros, acredito muito por causa de uma questão elitista, de hierarquização. Ele vê-se acima de alguns outros povos, nomeadamente acredito por pertencer à União Europeia, por não É se mais ter... triste do que isso, na minha opinião. Então, É por serem brancos. Isto vem de uma mentalidade que vem desde a era moderna, em que os brancos são o topo da hierarquia. Os brancos são considerados aqueles que nascem cá, de família portuguesa, de origem portuguesa, e tudo o resto, os mestiços, já estão abaixo, e os outros ainda mais abaixo estão, estás a ver? Os que vêm de fora. E eu acho que essa mentalidade nunca desapareceu de certa forma. Mas isso é quase na Europa toda e no mundo inteiro. Esta mentalidade de haver esta hierarquia que vem lá desde o tempo dos descobrimentos, lá está, de tentar hierarquizar a sociedade. Esse elitismo português eu acho que é caracterizado fundamentalmente por isso. Porque eles são os puros e nós somos os mestiços e eles têm, não sei, também têm mesmo uma mentalidade fechada que eu não compreendo. Imagina, claro que é certo que tem tido cada vez mais uma abertura, não é? Também faz parte da evolução. Claro. Não obstante, eu digo-te, porque eu próprio presenciei Sim. ao falar com várias pessoas, mesmo de cá, crescidas cá, de pais portugueses também, que muito certamente, mais uma vez, devem ter misturas na sua árvore genealógica, mas que eles assumem que são puros portugueses, raça pura. Eles mencionam-se como de raça pura e eu fico, mas por amor de Deus, nós estamos no século XXI. Não tem sentido nenhum. E dizes isso mais ou menos com que intuito? Olha, eu até, e lá está, pronto, na minha justificação nós nunca chegamos a conhecer realmente uma pessoa, só vamos conhecendo cada vez mais quando vamos socializando com ela. E também era imatura e naquela altura cheguei a ter um namorado que ele dizia-me assim, eu sou português puro, até devias te sentir bem por estares com um português puro. Estás a ver? Tu és mistura, mas não faz mal. Eu elogio-te e eu ficava, mas como assim? Eu juro que isto não é... estava preso no século XVI, ele não avançou. Pois, imagina, lá está, eu juro-te que isto não sou eu a querer criar conteúdo, a fazer um comentário polémico que não existe. Não, efetivamente esta pessoa disse-me isto. E lá está, estou-te a falar que foi a quê? Há 6, 7 anos atrás? Não foi assim há tanto tempo. Mas lá está, parece que essa mentalidade que havia, que é uma mentalidade que na altura até poderia fazer algum sentido no paradigma social que se vivia na altura, que é completamente diferente de hoje em dia, não é? Que já não faz sentido haver essa divisão social, e já na altura já se começava também a questionar isso, muita gente já questionava também a forma como nós tratávamos os de fora e os do exterior, e esse comentário é um comentário profundamente ignorante, isso não tem nada a ver, e nem sei o que é isto de ser um português puro, isso é tudo tão questionável e sei, eu não gosto dessa mentalidade, mas eu já reparei, e eu tenho muitos amigos estrangeiros, eu faço muitos amigos estrangeiros, e eles vêm-se queixar disso, que os portugueses são um povo fechado, são um povo que não dá abertura a outros povos, que não gosta de... Nós somos acolhedores, mas não tão acolhedores. Eu acho que há também um bocadinho esse mito de Portugal e eu acho que nós não somos mesmo verdadeiramente o povo acolhedor. Exato. Nós somos respeitadores, somos super educados, isso está na nossa cultura. Eu gosto dessa parte da cultura portuguesa, é um povo educado, bom dia, obrigado. Sim, isso está tudo bem, mas é um povo que tem uma mentalidade muito fechada, não tem esta abertura como outros povos têm para o que vem de fora, para o exterior. E isso a mim deixa-me um bocado triste, por acaso. Porque eu conheço tanta gente de países diferentes. Olha, agora até há pouco tempo fiz 2 amigos que são islâmicos, praticam a religião islâmica, e eu próprio veio tipo uma chapada de luva branca, porque quando os conheci vi que não tinha nada a ver com os meus preconceitos também. Lá está. Há este preconceito para os de fora, que a nossa cultura de alguma forma é superior à outra. E lá está, eu acho que isso é. Mas isso caracteriza um bocado o português. O português tem um bocado a mentalidade fechada, eu nisso concordo. E eu não sei porquê, não sei se isto é mesmo uma consequência de. Lá está, deste passado moderno de Portugal, de já ter estas divisões sociais muito bem assentes.
Talvez seja isso, não sei, acho que somos um povo um bocado fechado. E eu até acho que também chega a ser um bocadinho. Não sei se hipócrita é a palavra, hum, porque lá está, nós acabamos por depender do turismo. Em Pois, grande sim, sim, parte, sim. Portugal depende muito do turismo. Então, se tu queres ser visto como um país que abre os braços a receber os estrangeiros, eh, lá está, não pode ser só para aturá-los 2, 3 dias cá no país e depois irem embora. Sim, Tens de ter uma atitude honesta de realmente querer recebê-los. Porque lá está, fiquem ou não fiquem no nosso país, são pessoas que continuam a investir dinheiro no nosso país. claro. Seja como turistas ou seja de maneira permanente, se decidem ficar cá a morar. E lá está, se decidem ficar cá a morar, também lá está, não necessariamente têm de passar a ser vistos como uma ameaça, Claro, claro. porque começam a ocupar os nossos postos de emprego, porque não são o que nós gostávamos que os portugueses fossem. Por exemplo, lá está, aquele ideal que tu estavas a dizer do homem branco, do homem que se calhar não tinha vícios ou culturas ou hábitos de outros países. E não podem ser tão assim, ou preto ou branco. Lá Exato, isso não. E lá está, eu não acho que Portugal seja sequer um país racista, longe disso. Discordo não estou a falar nesse completamente. sentido de racismo. Exato. Estou a falar preto ou branco ou do tipo são turistas e a gente E aceita. aceita, ou se são imigrantes. Exato, e a gente aí já não temos tanto gosto. Pronto, agora, lá está, eu não concordo também com a imigração descontrolada. Eu acho que isso tem trazido consequências óbvias, como tenho visto nas notícias ultimamente. Há que haver um controle. Controlo. Exato, mas é assim, se eles estão cá para trabalhar, eu acho que têm de ser aceitos, estão a viver uma vida honesta e escolheram Portugal como. Não sei porquê. Mas escolheram Portugal por algum motivo para viver, não é? E se estão a respeitar as nossas leis e respeitam a nossa cultura, lá está, eu realmente aí acho que nós devemos aceitá-los de braços abertos e devemos integrá-los na cultura, porque lá está, isso foi mais ou menos o que nós éramos eles no passado, né? Nós é que éramos os que iam se misturando com as outras Sim, nos culturas. anos 60 muitos portugueses foram para vários países. Vamos até mesmo falar da época dos descobrimentos. Os portugueses só conseguiram sobreviver, por exemplo, no Oceano Índico, nós só conseguimos assentar aí porque nós fomos, de certa forma, aceites pelos indianos, pelos chineses, pelo, sei lá, o pessoal da Conchichina, Timor, não sei o quê. Porque eles, de certa forma, aceitaram os portugueses. Eles deram-nos as boas-vindas, por assim dizer, não é? Eles misturaram-se connosco. Nós éramos imigrantes mesmo no lugar, não é? Nós entramos por ali dentro e pronto, mas eles, em vez de nos tentarem, quer dizer, pronto, eles lutaram contra nós, houve nomes de guerra, não é isso, mas nós conseguimos assentar aí graças a essa abertura, de certa forma, desses povos para nós, mesmo que não sei não sei como é que eles faziam na altura, e eu acho isso interessante também. Eu sei como é que naquela altura já havia esta abertura dos nossos povos. Eu acho que era a questão de é desconhecido, é natural haver uma desconfiança, portanto, eu desconfio das intenções destes povos, não obstante, deixa ver o que é que eles têm para me dizer, deixa ver quais é que são as intenções que eles vos estão a apresentar. Exato. Para depois ver que atitude é que eu posso adotar. Portanto, tipo, eles não se fechavam logo. E eu só queria acrescentar uma questão que eu trabalhei com pessoas brasileiras e elas apresentavam esta questão, mas quem diz brasileiros refere-se sempre a pessoas de fora, está bem? Sim. Que é a questão de que justamente muitos portugueses não aceitam por receio aos estrangeiros virem tirar oportunidades laborais, não obstante, o português muitas vezes não quer aceitar essas mesmas opções de emprego, esses mesmos cargos que os brasileiros, os angolanos, os venezuelanos aceitam. E porquê disso? Porque quando uma pessoa vem de fora procura melhores condições de vida, de maior segurança, melhores salários em relação ao que estão a receber no seu país, que aqui
lá está, para o português o salário pode ser uma miséria, mas em relação ao que recebe um brasileiro, um angolano, um venezuelano no seu país, é muito bom. Então é normal que mais depressa eles aceitem essas opções de trabalho, também porque como não estão no seu país, sentem que não podem pedir assim tanto. Sim. Enquanto se esse cargo é oferecido a um português, o português vai dizer não, ou pelo menos não ao salário que está a ser oferecido. Então ele não pode apontar o dedo ao estrangeiro a dizer que está a tirar postos de trabalho, porque pelo menos muitas das vezes o português à mesma não iria aceitar esse emprego. Sim, isso é como. Isso em todas as sociedades sempre, é sempre igualmente. Os piores trabalhos vão sempre ficar para aqueles que estão dispostos a fazer. É assim, isso é uma faca de dois gumes, porque há um argumento, é um argumento válido, que é realmente se não houvesse ninguém que aceitasse o trabalho com aquele salário, a entidade empregadora era obrigada a aumentar o salário para aquele cargo, mas isso é um argumento que eu não é um bom argumento dizer que vem roubar postos de trabalho. Isso não é por aí, porque quanto mais trabalho há, mais trabalho vai haver. As economias não se fazem de uma maneira tão linear. Lá está, as pessoas pensam que é tudo preto no branco, que é tudo. Há estrangeiros, há este posto de trabalho, eles vêm roubar este posto de trabalho, mas isso não tem nada a ver. Quanto mais dinheiro há numa economia, mais dinheiro vai girar, mais postos de trabalho vão surgir e maior capacidade existe de haver esta elitização. Porque quanto mais diferenças salariais ou quanto mais dinheiro há, mais dinheiro vai haver. É tipo, não é nesse sentido. Se um estrangeiro está cá, trabalha, desconta e também consome acima de tudo, isso só vai gerar cada vez mais receita e cada vez mais dinheiro. Então por aí não há um bom argumento. O único argumento que poderia ser válido contra a imigração é a nossa incapacidade de resposta a uma quantidade de gente tão grande. E isso é verdade. Se nós não conseguimos cuidar dos nossos, também não vamos poder cuidar dos outros. Isso é como em tudo na vida. Eu aí, esse argumento já acho que é um argumento bem melhor. É tipo, ok, se eu não estou a conseguir ter os meus com melhores condições, com condições que vos permitam ter uma vida boa, também tipo, não vou poder oferecer isso aos outros, né? Daí... Exato. Não, imagina, eu consigo perceber perfeitamente e eu acho que, lá está, também voltando para trás, pegando numa questão que tu falaste anteriormente, em relação, por exemplo, à migração indiana. Sim. A verdade seja dita que os indianos, assim como outros que agora estão a vir em grande fluxo, eles, mesmo que não estejamos de acordo com alguns comportamentos que eles têm, coisa que eu acredito que eles deveriam se adaptar um bocadinho mais para conseguir estar cá em sociedade, claro que nós devemos respeitar as suas culturas, as suas tradições, a sua religião, porque lá está, se eles não nos estão a impor nada, eles estão a respeitar também a nossa cultura, as nossas tradições e tudo mais, nós devemos respeitar as deles. Agora, eles têm de ter respeito pelo país em questão e pelas pessoas que também estão cá. Que nem sempre acontece. Exato, têm de saber que ao estarem num país de fora têm de se comportar também. Exato. Eu concordo com a tua opinião de que a migração tem de ser legal e tem de ser, sobretudo, de pessoas que querem andar para a frente. Exatamente, nós precisamos de pessoas a contribuir, não precisamos de parasitas, já basta os que temos, não é? Exato, era por causa disso que eu estava a retomar esta questão, porque para ser parasita, lá está, não contribui tanto para o fluxo, continua inevitavelmente a contribuir um bocadinho, mas há mais prejuízo do que ganho. Exatamente. E lá está. Estas culturas indo-oceânicas, estas culturas que vêm do Paquistão, da Índia, o maior problema é o fluxo gigante migratório. Aí lá está. Qualquer alteração muito grande numa sociedade provoca consequências graves para eles próprios. Muitos deles estão a viver em condições completamente precárias. Porque lá está, o país não tem uma capacidade de resposta nem de adaptação a isto. E eu compreendo o argumento também que dizem que nós estamos a ser substituídos culturalmente falando. Lá está, porque é devido a este excesso de pessoas que estão a entrar. Nós precisávamos de fazer as coisas de uma forma mais gradual e controlada e também precisávamos de promover políticas de natalidade interna para os próprios portugueses. Lá está, se nós temos já tantos desafios
que eles neste precisamente, e lá está, perdoem, eles neste precisamente trouxeram mais um problema para Portugal. Portugal já tem problemas que chegam, lá está, se os imigrantes não vêm cá, como tu dizes, não respeitam a nossa cultura e só exigem que respeitemos a deles. Eles estão só a ser um problema, não estão a contribuir. Agora, outros imigrantes, por exemplo, isto aqui, agora vou dividir isto, o mundo de uma forma, pronto, isto vai ser um bocado controverso, mas realmente temos que admitir que há países e há países. Há culturas mais parecidas com as nossas e há culturas que são tão diferentes que, se não estão dispostos a mudar, nós também não podemos, lá está, não podemos também aceitar. E lá está, não temos, naquela questão da sensibilidade, não podemos ter esta falta de honestidade e dizer é assim, olha, se tu não estás a respeitar a cultura, então não estás cá a fazer nada, não é? E lá está. Há países e há países. Por exemplo, a Venezuela já tem uma cultura muito mais parecida com a nossa. A gente já está mais ou menos à espera de um comportamento vindos dessas pessoas, enquanto pessoas que vêm de lugares mais estranhos, a gente estranha mais e isso é natural. E especialmente porque eles parece que nem estão a fazer o esforço para se adaptar à nossa cultura, não é? Sim. Sim, até porque, imagina, eu inevitavelmente, quando às vezes vou andar de Uber, a maior parte dos Ubers, nós todos sabemos que andam a ser estrangeiros, nomeadamente do Nepal, da Índia, etc. E nós estamos. Exato. Então o que é que acontece? Quando eu estou nesses caminhos, inevitavelmente eles acabam por falar um pouco e eu evito, assim como qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, dar conversas longas, não é? Porque eu não conheço a pessoa de parte nenhuma, não sei as intenções, mas pronto, acabam ocorrendo uma ou duas trocas de conversa e acontece até eles às vezes terem a iniciativa de dizer eu estou cá há X tempo, não sei o quê. É isso, já acontece. E eu fico naquela. Mas então, tu estás-me a dizer que tens 5 anos cá em Portugal, 6, 7 anos cá em Portugal, e tu falas inteiramente e não inglês. dizes a única palavra em português, essa também é completamente. Não dizes nada em português. No máximo que eu já ouvi dizer é bom dia, boa tarde, obrigado. Lá está, eles não se estão a integrar connosco porque não querem. Lá está, eu compreendo que os portugueses já são difíceis de natureza de aceitar os outros. Se eles ainda nem sequer se esforçam para se integrar o mínimo que seja na sociedade, isto só vai criar este problema. Nós estamos a ver hoje em dia que são duas culturas que quase estão tipo em choque. Lá está, mas estas civilizações em choque, isto também já é também uma coisa que é histórica, né? Estes choques civilizacionais, isso já sempre foi assim, não é? E se não há o mínimo esforço da parte deles para se adaptar à nossa cultura, à nossa civilização ocidental, eles estão só a criar cada vez mais problemas e não estão a trazer soluções. E como eu disse há bocado, Portugal já tem problemas que chegam e nós estamos a enfrentar vários desafios. E realmente eu critico a atitude portuguesa porque, imagina, no outro dia também eu estava a falar com uma italiana e ela estava super triste porque dizia que estava em Portugal tipo há 3 anos ou assim e que não conseguia fazer um único amigo português. Eu tenho isto, eu compreendo que os portugueses são difíceis, mas também se não há uma vontade dos estrangeiros de se tentar integrar um bocado com a cultura, mais difícil vai ser para eles ainda. Sim, imagina, eu acho que o primeiro requisito, eu de hoje em dia já me considero portuguesa, tenho cá metade da minha vida, mais metade da minha vida, e tenho cidadania portuguesa, portanto eu considero-me já portuguesa. Porém, eu não deixo também de me considerar venezuelana porque eu nasci na Venezuela e vivi parte da minha vida lá. E se há uma coisa que com a minha experiência eu consigo perceber que é mesmo um requisito, em primeiro lugar, falares português. Exato, ok. Depois, também, que é uma coisa que inevitavelmente com o tempo e conversando com portugueses tu vais adquirindo, é o mesmo registro de conversação. O que é que queres dizer com isso? Não sei. Por exemplo, o português é uma pessoa que não é tão extrovertida a falar, é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais pacífica na conversa. Exato. É uma pessoa que se de repente tu
como um venezuelano, como um brasileiro, tu tens uma atitude mais estrondosa, o português logo retrai-se. Nós somos considerados um país introvertido, é verdade. Nós dos três países, da Itália, Portugal e Espanha, somos os introvertidos. Pois, e eu percebo logo, por exemplo, nas minhas raízes e nos dos países latinos, sempre pessoas assim mais afetuosas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho amigos que eu vou lá, não sei o quê, porque uma pessoa que também não se consegue desculpem, desassociar completamente das suas origens, e também isto também é uma questão que tem a ver um bocado com a personalidade. Sim. Que eu sou uma pessoa bastante afetuosa, mas às vezes vou abraçar os meus amigos portugueses E eles querem a distância. e eles ficam logo do género, não. Isso é verdade, há definitivamente, nós somos os ingleses do Sul, nós somos da Europa do Sul, somos os mais frios, por assim dizer, e lá atrás também, há quem diga que também é uma consequência de toda esta história, deste fluxo migratório português, porque eu estava a ver um vídeo no dia super interessante sobre isso. Porque Portugal é o país mais ansioso, atenção, nós somos o país mais ansioso do mundo, e a explicação de um psiquiatra era que foi o nosso fluxo migratório para fora foi tão grande que afetou a nossa população de forma geral. Então, se calhar, eu acho que em Portugal ficaram as pessoas mais retraídas, mais tímidas, que se calhar não são tão abertas, estás a ver? E lá está, nós estamos a... Não sei se isso é a explicação, mas pode ser uma das explicações para este introvertimento português, porque realmente em relação ao resto da Europa do Sul nós não temos nada a ver. E também eu sinto que pode ser uma adaptação de adotar uma postura unânime. Em que sentido? Portugal sempre foi visto como um país que não se metia em confusões, que estava aberto a receber toda a gente, no sentido de que, lá está, os árabes não consideram que Portugal tenha nenhum motivo para ser atacado. Por exemplo, sim. Quando foi as guerras mundiais, Portugal era quem ajudava a fornecer mantimentos, não obstante não se metia Esta mesmo... neutralidade e passividade, exatamente. Exato, sempre adotou essa postura. Então eu acho que isso fez com que também a população quisesse assumir essa forma de ser. Mas é isso que estava a ser explicado naquele vídeo que eu vi. Eles estão a dizer que isto é um sintoma de um povo que teve um fluxo migratório demasiado grande e que ficou tipo nos genes quase este retraimento, não sei explicar, esta passividade portuguesa, por assim dizer. Não sei se isto é a explicação para todas as fontes. Aí sim lá está, este prezar pela tradição, este não gostar de mudanças, não gostar daquilo que é estranho, exatamente. Eles dizem que é uma consequência de Portugal perdeu 40% da população durante os descobrimentos. Pois. Isso é uma fatia gigante. Eles dizem que é isso. As pessoas que tinham, naturalmente, há pessoas mais introvertidas e extrovertidas. Introvertidos normalmente são menos aventureiros, são mais de ficar quietinhos, no seu cantinho, tendem a ser assim mais passivos, mais... E foram os que ficaram. Os outros foram à aventura. Os outros foram para a aventura, para o novo mundo, foram mais descobrir novas terras e pronto, é assim. E eu acho que o português, lá está, também não se sabe se isso também não foi uma das consequências de terem ficado os introvertidos, ou se foi uma questão que já vinha de antes, mas eu acho que o povo português também deve ter sofrido muito com essa situação de grande parte da população de se ir embora em silêncio. Em silêncio, exatamente. Nós éramos os que esperavam, não é? Nós somos o povo da saudade. Sempre esperámos que eles voltassem e nunca voltaram, eles ficaram. Lá está, isso tudo cria esta cultura assim mais retraída, É que não há nenhum país na Europa que tenha sofrido tanto com fluxos migratórios de Portugal. Portugal é o país que perdeu mais pessoas. É um dos países que perdeu mais pessoas na história da humanidade. E claro que isso tem consequências para a população em geral, não é? É como tu estás a dizer, nós sofremos em silêncio. Não souberam. Sim, até porque lá está, a diferença de uma Espanha, a diferença de uma Itália, Portugal nunca teve assim tantas pessoas quanto esses países. Exatamente. Então as pessoas que se foram, claro que fizeram muito mais impacto do que até mesmo se calhar se tivesse sido ainda mais pessoas da Itália, da Espanha,
porque como são países maiores não se viam tão afetados. Claro, então eles não têm nada a ver. Nós na altura, na época moderna, exatamente, nós éramos 1 milhão de pessoas. E 1 milhão de pessoas nós tínhamos de dividir entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E depois as novas oportunidades começaram a aparecer nessas novas terras, no Brasil, na Argentina, na Venezuela, fosse onde fosse. Lá está, os aventureiros iam todos embora, todos embora, todos embora. Nós somos o único país que teve que começar a pôr impedimentos à saída da população. Nós estávamos a sofrer com um fluxo de imigração e ainda sofremos com isso hoje em dia. Que lá está, a saída dos cérebros, assim. Parece que Portugal é um país que sofre muito com a perda de população. E lá está, os que vão ficando são aqueles sempre mais quietinhos, mais... Até porque isso continua a acontecer realmente. De hoje em dia, também com a situação que há de vida, e esta foi uma situação que eu também falei com a Nicole no anterior episódio, que foi que o custo de vida em relação para que as pessoas ganham cá em Portugal é tão difícil, é tão caro, faz com que muitas vezes os jovens, sobretudo, que ainda estão no princípio da sua vida e que têm a possibilidade de ter o seu auge da sua carreira profissional em sítios onde haja melhores salários, eles preferem se aventurar e ir para fora, e então justamente as pessoas que acabam ficando são aquelas pessoas que se apegam mais à tradição, mas que também são mais introvertidas, não se querem meter na confusão. Não confusão, exatamente, querem estar na sua, não gostam nada de coisas estranhas, tudo que possa ser assim, que sai um bocadinho à regra, eles já ficam a achar estranho. Querem se apegar ao que isto também é uma questão muito cultural, ao calor da mamã, à família. Exatamente, já são, por assim dizer, são os meninos da mamã que ficam, né? Tipo, tenho que estar aqui em Portugal para fazer a minha coisinha aqui, querem seguir a tradição tipo, ao máximo possível, não é? E os outros, pronto, vão-se indo embora, e nós temos um grande problema também, que é as mulheres com a idade reprodutiva. Portugal também é dos países que sofre mais com as mulheres também irem embora, a idade reprodutiva. Nós estamos a perder também essa camada da população, que traz aquela consequência também da substituição cultural que eles dizem, né, que acho que o ano passado ou assim nasceu muito mais bebés de famílias nepaleses ou algo assim do género. Agora não tenho a certeza destes dados, mas depois podem pesquisar. Isto que eu estou a dizer é como se a natalidade em Portugal está a sofrer parece que nascem mais bebés de casais estrangeiros do que casais portugueses. E lá está, isto também chega a ser uma consequência disto, do fluxo migratório em Portugal ser sempre tão grande e nós não temos capacidade de reter as pessoas em Portugal. E as culturas estrangeiras que estão a vir são de culturas que é normal terem muitos filhos, independentemente da situação financeira. Eles têm 12, 13, 14, 15, eles não se importam com isso. Parece em Portugal nos anos 60 quase, né? Portugal nos anos 60, isso é outra coisa que mudou dos anos 60 para agora. Portugal era o país com a maior taxa de natalidade da Europa e passamos a ser o país com a taxa de natalidade mais baixa da Europa. Mas é também porque lá está, o português ou vai ter os filhos lá fora, porque quando é jovem quer procurar melhores condições de vida, ou então acaba por, assustado pelo custo de vida que ele próprio está a ver, que está a ter cá em Portugal, de ter filhos cá. Porque pensa, se eu já estou a sofrer uma situação que há 20 anos não era assim, há 40 anos ainda menos, quando eu tiver filhos, quais é que são os desafios que daqui a 20 anos, quando seja a vez deles de terem a vida adulta, que vão enfrentar? O pronóstico não é positivo? Não é nada positivo e é realmente muito difícil isso que eu estou a dizer. Se Portugal quer combater as tendências que o preocupa, também tem que tomar ações sobre elas, não é? Nós temos de conseguir de alguma forma promover uma natalidade maior em Portugal, porque isso é um problema não só em Portugal, mas em toda a Europa. Estamos a ficar todos velhos. O Ocidente está a ficar envelhecido e lá está. E dos poucos, e em Portugal acontece isso, dos poucos que ainda estão em idade de poder reproduzir, né, idade reprodutora, vão embora ou não sei, ou não têm filhos por escolha, por causa devido à falta de condições, como tu estás a dizer. Exato. E pronto, nós não estamos a conseguir combater, não estamos a conseguir incentivar as pessoas, e lá está também, desde ao início da nossa conversa, este individualismo cada vez maior, este egoísmo, faz com que as pessoas nem sequer queiram ter filhos, porque pronto, é como se um filho fosse um impedimento na sua realização pessoal, não é? Isso também há muito essa mentalidade cá.
cá em todo o mundo, isto de ter filhos, cada vez mais somos meninos da mamãe, como tu dizes. Tipo, lá está, a usar um exemplo, eu estou com 28 anos e o Vasco da Gama tinha 27 anos, quando tipo, comandou uma expedição inteira para a Índia. Tipo, esta diferença da responsabilidade que as pessoas tinham antigamente e que têm hoje em dia é completamente diferente. Lá está, eles eram muito mais fortes, muito mais responsáveis e não tinham medo da responsabilidade. Eles iam mesmo, quase inevitavelmente, tinham de ser responsáveis e pronto. Exato. Agora nós cada vez adiamos mais a nossa vida, cada vez mais queremos estar em casa dos nossos pais. Também não é impossível comprar uma casa, os preços do mercado está cada vez mais impossível, mas lá está isto. Nós parece que estamos com estes problemas a agravarem-se. Mas sabes que eu sinto que isso também tem muito a ver com a sensibilidade por parte dos pais. Porquê? Porque os pais, há uns anos atrás, jogavam os filhos, entre aspas, aos leões. Ao mundo, exatamente. Exato. Ou eles próprios viam-se num cenário em que, conjunto das conversas que tinham com os pais apelavam a uma responsabilidade. E hoje em dia os pais apelam a uma responsabilidade igualmente, mas têm uma postura muito mais passiva. Isso. E também depois também são muito mais ausentes na criança dos filhos e muitas vezes eles tentam compensar essa ausência com eu vou ser mais passivo contigo. Exato. Em vez de darem aos filhos mais responsabilidade, antes pelo contrário, cada vez os tornam mais mimados e mais meninos da mamã. Não. Isso também saiu uma notícia que eu lembro-me que era tipo o ano passado ou há 2 anos, os pais foram com os filhos à faculdade inscrevê-los. Uma pessoa com 18 anos não precisa que um pai o acompanhe para uma universidade para inscrevê-lo. Isto aqui é de uma imaturidade, não faz sentido nenhum, senão lá está, cada vez adiamos mais a maturidade, cada vez adiamos mais a responsabilidade e isto tem causado vários problemas, até a nível de relações pessoais, isto tem causado problemas entre as pessoas mesmo. Lá está, parece que ninguém quer mais ser responsável, mas ninguém quer ser tipo. Sim, porque a seguir essa falta de responsabilidade já se alastra para todos os restantes âmbitos da tua vida. Exato. Do tipo, já tens medo de se calhar ir morar junto de outra pessoa porque estás habituado a que sempre tiveste alguém que te fizesse a lavagem da roupa. Estás tão acostumado a um conforto que acaba por acontecer que tens receio de tudo. Eu queria falar de uma situação que, pronto, eu própria eu vivo na pele, que é que eu estou a fazer por ter maior responsabilidade na minha vida em vários âmbitos, a nível laboral, a nível de projetos, a nível financeiro. Não obstante, eu venho de uma família que sempre me deu uma zona de conforto, que sempre me brindou apoio financeiro, a nível também de casa até o momento em que eu precisar, a nível de tudo. E o que é que eu sinto? Eu sinto que, apesar disto favorecer lá está, eu sentir que estou confortável caso alguma coisa menos boa me aconteça no dia da manhã. Por outro lado, isto fez com que muitas vezes eu me acomodasse e não puxasse por mim para ir mais além. Por exemplo, eu tirei a carta na Madeira há 4 anos já. E no primeiro ano e meio que eu vim logo para cá morar a seguir, depois de tirar a carta, eu recusava-me a quase não pegar o carro. Também porque as poucas vezes que eu peguei, eu tive acidentes. Mas a verdade seja dita em que eu também não queria dar o passo independentemente de ter tido acidentes ou não, de andar mais frequentemente, porque eu tinha o colchãozinho de se quiseres andar de Uber, podes andar de Uber as vezes que tu quiseres. Esta passividade, isto é. Nós, quando não pegamos, por exemplo, o nosso próprio carro a ir ao nosso destino, isso é quase como da vida. Isso estás a tomar uma posição mais passiva na tua própria vida, estás a ver? Parece que tu estás a deixar outros levarem-te até ao teu destino, isto metaforicamente falando, não estou a dizer que é assim tão literal, mas
Como tinhas esse conforto, estavas numa cena mais passiva, né? Exato. E então nunca ias ser mais ativa na tua própria vida, em pegar no teu carro e ir à tua aventura Sim. e estavas só a acomodar. Lá está. Yeah, e até que eu sempre achava que isso por um lado também estava a ser ridículo, porque lá está, eu já tinha o carro, já tinha a carta, não era que eu não tivesse nenhum dos dois ou não tivesse Exato, carro, exatamente. eu tinha os dois. O carro estava tipo, literalmente parado, só a se degradar. E depois também eu via, a certos pontos também, que a minha mãe estava a ter grandes despesas de Uber Exato. e que eu teria de andar de comboio. Então eu também, durante um período, mesmo por vontade de auxiliar a minha mãe na parte financeira, que ela nunca me tinha dito que não. Mas eu é que quis não lhe dar tanto peso, Sim, eu comecei a andar de comboio. Então, pronto, lá está. Já és uma mulherzinha, não é? Tu estás com 23 anos, já és uma mulher adulta. Uma mulher da tua idade aí há 50 anos já tinha filhos, já tinha casa, já tinha montes de responsabilidades. Exato. E lá está esta cada vez mais tardio, mais tardio, mais tardio. Não pode ser isto, isto está a causar problemas do ponto de vista mesmo social. Não sei como é que explicar isto afeta as tuas relações íntimas. Exato, exato. Tipo, imagina, eu conheço uma pessoa da qual eu não vou mencionar o nome, nem vou falar aqui a relação que eu tive com ela, não é? Mas a pessoa em questão, ele tinha 18 anos de idade e ele não conseguia sair de casa sem a mãe lhe escolher a roupa para a pessoa te levar à rua. Pronto, isto aí já é um extremo. Isto é o extremo do extremo, Mas lá está, tocamos aqui nos aspectos dos meninos da mamã. Exato. E no aspecto de que havia uma dependência tão intrínseca e que depois fazia com que esta pessoa, que tinha uma relação com outra, não eu, mas tinha uma relação com outra, fizesse com que nessa relação ele tivesse a colocar essa dependência que ele tinha na mãe na namorada. Pois, exatamente. É receita para o desastre. Exato, portanto esperava que a namorada também lhe escolhesse a roupa depois, para quando ele fosse sair. Ele não sabia escolher a roupa sozinho. Depois também a comida, não sabia fazer mais nada senão cozer um ovo. E estávamos a falar já numa altura em que ele não tinha 18, mas sim mais para a frente ainda 22, 23 anos e o rapaz não sabia senão cozer um ovo. Sim, exatamente, esta imaturidade. Lá está, parece que esta imaturidade individual, nesse caso, está-se a refletir numa imaturidade cultural. Lá está, a conversa até está aí toda para o mesmo caminho que é esta sensibilidade externa, não se pode dizer nada ao menino, não se pode dizer nada à menina, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Todos estes extremos estão a fazer pessoas cada vez mais imaturas. E lá está, se nós já temos estes desafios todos, que é, temos casas caras, temos menos oportunidades de trabalho, a economia está como está, como sempre temos, Portugal é assim durante a história inteira, não tem também uma novidade para ninguém. Toda esta imaturidade está-se a refletir e criar cada vez mais desafios e cada vez mais desafios e as pessoas à procura de culpar alguém que não os próprios, que não está outro sinal de imaturidade, vão criar outros problemas e isto tudo, na minha opinião, eu não sei qual é o caminho que o mundo está a tomar, mas eu não estou muito positivo para a minha geração já. E muito menos positivo para a geração que vem a seguir. Sim, porque a gente lá está. Eu já sou depois de 2000, mas eu ainda me considero com a mentalidade dos millennials. Mas agora, o que se chama da geração Z. Eu não tenho nada a ver com a minha geração. Eles chamam-me geração Z, mas eu não. A geração Z. Não, eu acho que a geração Z tem muita coisa que se lhe diga, sobretudo disputada depois da pandemia. Exato, bem, exato. Tem coisas muito positivas, como o apelo a estarmos mais em forma, sei lá, a maior consideração pelos outros, mas eu acho que tudo tem de ser muito de maneira moderada, um equilíbrio. Não podes ter tanta consideração pelos outros, não tens consideração por ti próprio também, não é?
gente não pode chegar a um ponto que há uma falta de sinceridade, né? É pá, se o Exato. outro está a fazer uma coisa que te incomoda, se está a fazer uma coisa que tu não gostas, é pá, expressa, tu não tens que acumular pessoas na tua vida que estão a fazer coisas que tu não gostas, tu podes ser sincero com essa pessoa, tu podes lá está este Exato. medo por assim dizer, este esconder-se debaixo das saias da mamãe, lá está, este não. Não, e lá está, imagina, e isto, caros ouvintes, fica para vocês se precisarem de ouvir isto ou se acham que é um conselho valioso para adotarem nas vossas vidas. Vocês sejam sinceros ou não, mais queridos, menos queridos, sempre vai haver pessoas que gostam de vocês e pessoas que não gostam. Portanto, mais vale vocês serem fiéis a vocês próprios, dizerem o que acham, Realmente acham, zelarem exatamente. pelo vosso conforto, por terem um grupo de pessoas que genuinamente gostam de vocês Exato. e assim, as pessoas que continuarem convosco, vocês sendo fiéis a estas questões, são pessoas que vão gostar mesmo de Exatamente, tu não vocês. precisas. Eu gosto muito do que ela está a dizer, porque é assim, tu não precisas de ter de mentir a alguém ou de não dizer aquilo que tu realmente sentes ou achas só com medo de perder essa pessoa ou algo assim desse tipo. Isto não faz sentido nenhum e lá está, revela outra vez uma imaturidade que lá tens de soltar cada vez a propagar este problema desta imaturidade cultural e individual. Lá está, as boas relações, agora num tema que até não tem nada a ver, mas uma boa relação faz-se no confronto, no choque entre uma pessoa e outra, não é? Neste confronto, vai-te, das duas uma, ou o confronto vai acabar com a relação para sempre, ou vai fortalecê-la. Isto é com amigos, com pais, mães, irmãos, namorados, aquilo que vocês quiserem. Se vocês não são capazes, por medo de ofender, ou por causa de terem medo de batar, por medo de ofender é mesmo isso, ou por medo de desagradar o outro, ou não se, que o outro não gosta de vocês, se vocês não são capazes de serem vocês próprios, dizer aquilo que realmente pensam e aquilo que realmente sentem, vocês estão a criar relações superficiais porque vocês não estão a revelar o vosso mundo interior, né? Estão a pôr uma máscara à vossa frente para tentar agradar o outro. E eu digo que isso não é bom, eu já fui mais assim quando era mais novo, já fui um people pleaser, né? Como se costuma dizer, eu era um people pleaser. Mas a dada altura eu simplesmente esqueci isso, deixei isso para trás e comecei realmente a dizer aquilo que penso e aquilo que sinto e comecei a ter relações até Mais saudáveis, Exato. porque lá está, as pessoas também que vão ficando são pessoas que se vão mais de acordo com os nossos ideais, com a Exatamente. nossa forma de ser. Com os nossos valores, exatamente, são pessoas que concordam connosco, ou mesmo que discordam contigo, que pelo menos têm esse respeito, esse carinho por ti suficiente para, opa, ele realmente não é como eu, não concordo com ele, mas eu gosto desta pessoa na mesma. E lá está, só quando conheces a pessoa de verdade é que sabes se gostas da pessoa ou não, se é uma pessoa boa para a tua vida ou não. Exato. Tudo isto, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, isso não era assim. Lá está, no passado as pessoas estavam-se completamente a manipular para isso. Eles não tinham medo de nada. Eles falavam aquilo que sentiam direto na cara, não tinham nada medo de ter uma ação ativa no mundo. Eram mesmo, por falta de uma palavra, eram mesmo homens e mulheres com M e H grande. Eles eram mesmo pessoas que epá, tinham esta capacidade. E essas pessoas transformaram o mundo porque foram atrás daquilo que realmente queriam, não tinham cá medo de ofender nem com essas coisas de sensibilidade. Imagina, eu sou a favor, desculpa só de interromper, só que eu acho que é importante, porque aqui nós podemos ser mal entendidos pelos nossos Exato. ouvintes, a questão de dizermos tudo a cara podre. Não, atenção, com nível acertado de sensibilidade e empatia, a gente fala para com os outros, não obstante, o Igor aqui está a dizer é que uma coisa é o que nós dizemos e outra coisa muito diferente é como nós dizemos as coisas. Nós devemos dizer o que nós achamos, temos de nos saber adaptar a um contexto. Exato. E saber dizer as coisas de um jeito que seja mais apropriado. Por exemplo, Exato. se uma pessoa me pergunta sou gorda ou achas que estou gorda, é dizer, por exemplo, se achas que deves dizer que sim, é dizer, olha, eu acho que estás um bocadinho mais cheinha.
Pronto, Sim, olha, pronto, sim, isto aqui, pronto, para dar um exemplo para o que for. exatamente, mas lá está, tu acabas por ser sincero na mesma, tu dizes, pá, realmente não tenho. Eu acho que realmente tu estás com um excesso de peso, pá, não estás aí a dizer que a pessoa está mesmo gorda, ou se vais mesmo de ser sincero e dizer que sim, tenta ver com que pessoa é que tu estás a falar, tu tens intimidade com essa pessoa, tipo, se essa pessoa também quer uma resposta, lá está, também a pessoa fez a pergunta, também tentar Exato, pronta para qualquer resposta. Até podes dizer sim, estás gorda e tenta trabalhar nisso, se quiseres, até podes propor a ajudar a pessoa se quiseres, mas pronto, lá está, mas essa pessoa vai-te respeitar muito mais a ti, se for uma pessoa a sério, pá, uma pessoa que gosta mesmo de ti, que quer estar na tua vida, essa pessoa vai ter sempre ao menos a certeza de que pode realmente contar contigo, né? Estás a ver? Lá está, esta sinceridade, este dizer o que tu realmente pensas, faz com que essa pessoa, de certa forma, tipo, vá poder contar mais contigo no futuro por outra coisa qualquer. exato. Quando tu sabes, espera aí, não, aquilo ali é sincero, diz aquilo que pensa e realmente, se eu precisar de ajuda em alguma coisa e precisar de uma opinião, ele está a ser de certa forma mais amigo da pessoa. Exatamente, é o que eu digo aos meus amigos. Olha, existem dois tipos de amigos. Existe aquele amigo que acaba por ser um bocado um amigo, entre aspas, porque é aquele amigo que te diz: ah, sim, já estás a fazer tudo bem, estás ótimo, estás espetacular, dá-te sempre elogios. Exatamente. E depois tens aquele amigo que, quando não acha que estás certo, apesar de ser teu amigo, ele chamar-te a atenção. Exato, exato. Quando acha que não está de alguma maneira bem, ele vai-te dizer, porque é só uma pessoa que realmente se interessa pelo teu progresso. Exatamente, se interessa realmente pelo teu bem. Lá está, tu queres ter pessoas assim na tua vida. Lá está, isto exige o quê? Exige confronto. Exige que tu confrontes a pessoa e que lhe chames a atenção e que lhe digas realmente aquilo que tu pensas. Mas o que é que isso faz? Isso faz com que o laço que tu tens com essa pessoa seja um laço mais forte, um laço a sério, um laço real. Porque essa pessoa, lá está, tu sabes, podes contar com ela no futuro. Exato, vais automaticamente confiar mais na palavra dela do que na palavra de uma pessoa que está sempre a dizer que tu fazes tudo ótimo. Exatamente, e eu sofro um bocadinho disto do tentar agradar o outro, eu sofro ainda às vezes um bocadinho, eu tento, pronto, encorajar de alguma maneira, mas eu tento também ter esta sinceridade e dizer realmente aquilo que eu penso, não é? E pronto, eu quero tentar ser amigo da pessoa. Tenho um amigo meu que até estou sempre a dizer que ele devia ser livre de um carro que comprou que está sempre na garagem, eu já lhe disse isso uma vez. Lá está, eu tenho essa confiança com ele e essa intimidade por isso, porque a gente deixa na cara um do outro que realmente pensa. Exato. E é por isso que nós temos uma amizade há, sei lá, já nem sei há quantos anos, desde quase que me lembro. Lá está, este aqui nós estamos a ser reais um com o outro, estamos a ser verdadeiros amigos. Lá está, isto é para tudo na vida, até. Como nós estávamos a falar, isto tem a ver com criar relações mais saudáveis. É, o confronto é inevitável e, não deve, e a gente não se deve esconder dele e não devemos ser, como estás a dizer assim, então, no teu exemplo do carro, não deves ter medo de confrontar a ti mesmo ou de desafiar a ti mesmo para ir mais além. Não vamos tentar não ser tão passivos, vamos tentar ser mais ativos na vida, vamos tentar tomar Exato. decisões e ter mais responsabilidade, porque isso no fundo só vai trazer coisas boas para nós. Até porque a vida vai estar constantemente. Se tu não evoluís por intuito próprio ou por alguma situação em concreto, a vida continuamente vai-te continuar a dar provas que é para tu tentares atingir essa questão. Exatamente, exatamente. Eu concordo perfeitamente. E quando há provas, procura tuas provas. Por exemplo, aquela miúda que tu achas bonita, convida para sair. Vai, força, faz isso. Por exemplo, não tenham medo desses desafios. Não é garantido. Não é garantido. Não sei o quê, não gosto de conduzir. E eu agora, por exemplo, sou um novo condutor e eu admito que fico um bocado nervoso quando estou a conduzir. Mas eu vou na mesma, mesmo com medo, mesmo com receio. Eu pego no carro e vou à minha vilinha e faço as coisas da mesma. É um desafio para mim. Tentem procurar alguns desafios, vestir da vossa zona de conforto, porque isso vai-vos fazer crescer. Exato, pronto. Quanto a essa questão do carro, Sim, pronto, como eu tinha dito, eu já estava a tentar de comboio e o que é que acontece? Eu olhava muitas vezes a andar de comboio, mães com filhos a levá-los para a escola de comboio. pois é. E eu ficava, epá, nada contra, eu acho que lá está, cada um tem um caminho diferente, há pessoas que não gostam de conduzir ou não querem conduzir pelo motivo que for,
também podem não ter a economia para... Não faz o pode. Exato. Há N motivos para essa situação das mães estarem a levar os filhos à escola de comboio e não há mal nenhum, é como o Igor disse, cada um faz o que pode. Porém, eu pronto, fui habituada a ver a minha mãe a me levar para a escola e sempre gostei muito dessa questão, primeiro de independência, de uma pessoa com o seu carro poder andar onde Exatamente, pode quer. ir para onde quer. Exato, e depois também achei muito bonito a questão de eu no dia da manhã não depender também do marido ou de quem for para me deslocar onde eu quisesse e eu própria poder também, se eu quero levar os meus filhos à escola, levá-los. Exatamente. Exato, sem estar a ter de acudir ao horário de um comboio ou poder perder o comboio e já ficar atrasada, ou então também com as questões das greves dos comboios cá em Portugal. Sim, em Portugal, pronto, né? Transportes não são o nosso forte. Exato. Eu lembro que cheguei a um ponto e, juntando a questão das greves que não me favorecia, que me fazia chegar atrasada, ou ter a mesma de ganhar, de gastar muito dinheiro no bolso, ou então aquela questão de querer levar no dia da manhã os meus filhos para a escola, eu disse, chega, eu tenho todas as condições para conduzir, então vou-me jogar as nemas e vou conduzir. E mais nada, e agora já conduzes bem, já te sentes confiante. Exato, vou para Lisboa, vou para todo o lado. Cada um tem o seu próprio trajeto e cada um pode demorar mais ou menos a fazer as coisas, mas o importante é alcançá-las. Exatamente. Eu sinto que isto está voltando outra vez ao próprio povo português. Esta falta às vezes disto, de ir à aventura, de se desafiar a si próprio, parece que também já começa a ser um sintoma na nossa própria sociedade portuguesa, não é? Parece que ninguém está disposto a sair da zona de conforto, já estou a confundir as duas palavras. Parece que lá está, é um povo que parece que não quer dar abertura, não quer deixar ir a algo diferente ou aceitar alguém diferente, por isso parece que se sai qualquer coisa assim minimamente daquela zona de conforto que as pessoas já não querem fazer, já tentam, já se retraem, já se escondem lá está. E se conduzir é isso, conduzir é tipo, tu não estás confortável ao início, é normal, nós estamos, é uma coisa nova, mas parece que as pessoas pegam neste medo, né? Neste medo de algo novo, algo que não são novo, algo que não conhecem, e ficam-se por esse medo e nunca acabam por experimentar o outro lado, né? O lado bom. De tudo o que a gente faz, isto pelo menos comigo, é assim, a gente faz as coisas e ao início estamos sempre nervosos, sempre com medo. Eu acho que isso é perfeitamente normal e aos ouvintes isso é completamente normal e ainda bem que sentem isso, não sentem nada, é um bocado estranho. Aí é que se calhar devem ir ao psicólogo, não sentirem medo de fazer nada, isso é um bocado estranho. Pronto. Pode haver pessoas que realmente são mais confortáveis nesse sentido, estão mais relaxados, mas aceitem que é completamente normal ter esse medo, sentir-se desconfortável com uma coisa nova, seja lá o que for, seja uma amizade nova, seja uma aventura nova, mas não tenham medo de arriscar, não tenham medo de ir, não tenham medo de fazer as coisas. Há algo tão bonito, nós sentimos tão bem depois, sempre que a gente faz uma coisa que não quer fazer, ou é desconfortável para nós, mas fazemos na mesma, vem depois há tipo a tempestade e depois vem a paz, não é? Exato, quantos de vocês, isto acredito que é o cânone, quantos de nós não fomos começar um emprego e estávamos assustados de começar o primeiro emprego, de será que eu me vou safar, será que eu vou conseguir cumprir as expectativas? Exato. E depois a gente vemos que estamos a ser bem aceitos, vemos que estamos a receber o nosso primeiro salário. E depois a pessoa fica, ok, isto assim afinal nem era tão difícil e eu estou a receber agora os benefícios todos de ter dado este passo, que se eu não tivesse dado, a minha vida ia continuar igual do que estava. Há uma frase que eu tenho visto agora muito no Instagram e que eu acho que também fiz referência a ela no episódio passado, que é o que a gente deixa permanecer nas nossas vidas
é o que a gente está escolhendo. O que a gente não muda é o que a gente está escolhendo. Olha, essa é uma frase bonita, exatamente. O que a gente não muda é uma escolha. Se não mudas, estás a escolher isso, exatamente. Está queres ser saudável, mas continuas sempre a comer comida fast food ou assim. Já estás a fazer uma escolha, no fundo. Exatamente. Não queres mudar os teus hábitos, não queres encarar um desafio novo, não queres fazer nada, isso é uma escolha. Lá está, eu digo isto, porque é verdade, porque, lá está, como tu dizes, é uma frase boa, sim senhor. É que tu estavas a dizer, se a gente nunca experimenta nada novo, estes desejos nervosos, como o meu trabalho, por exemplo, ou algo novo, é aquilo que eu disse há bocado. Perfeitamente normal estar nervoso e até não estar nervoso significa que pronto, eles são seres humanos e têm sentimentos, graças a Deus, pronto, aí tudo bem. Agora, deixar-se vencer pelo medo é que é uma coisa muito triste. Olha, o maior ladrão de todos os tempos é o medo. Não vai-te roubar os teus sonhos. Então, ouvintes, fica um conselho. Mesmo com medo, vale. Lá está. O corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que com medo vai na mesma. Sejam Exatamente. corajosos, sejam tenazes, vão com a aventura, tentem trazer coisas boas para vocês e para os outros. Lá está, não tenham medo da responsabilidade, lá está, medo da responsabilidade. Nós, ao afastarmos a responsabilidade de nós estamos a ceder a este medo. Eu vou para uma casa, vou viver sozinho, isso. E é que não estamos a afastá-la, só estamos a atrasá-la. Estamos a falar de ela, exatamente. É uma questão de. Porque ela vai continuar a tentar vir. E ela vai ter de vir A certa idade faz parte, ela vai tentar vir inúmeras vezes, porque as pessoas vão esperar que nós façamos certas coisas. Exato, há expectativas. Exato. Perfeitamente normais, na minha opinião. Exatamente. Uma pessoa, imagina, já sou um homem de 28 anos, né? O que o mundo espera de mim não é uma pessoa com medo de encomendar uma visa, por exemplo. Eu já é esperado de mim uma responsabilidade, um certo comportamento que eu até acho bem, já é esperado de mim ser uma pessoa responsável, um adulto responsável, um adulto completo. Pronto, não posso estar aqui com medo de fazer coisas por mim próprio, né? Não posso ter medo nenhum, por exemplo, de ir morar sozinho, eu ainda não moro sozinho, infelizmente não tenho condições para tal. Mas eu, pessoalmente, eu já nem tenho medo disso, eu já tenho um desejo de fazer isso, porque lá está, eu deixei de ter medo da responsabilidade e agora cada vez quero mais ter responsabilidades, estás a ver? E aquilo que tu dizes, eu sei que só estou a adiar, estou só a adiar o inevitável. E outra coisa que eu deixei de fazer é pensar no senão, isso não vale a pena matutar sobre isso. As coisas vão acontecer como tiverem de acontecer. Exato. Não está a fazer, não assim. Exato, não, e até porque tu agora disseste algo que me fez pensar que é que tu no princípio, ou pronto, pelos vários motivos, condições financeiras, etc., ainda não te sentias com a vontade de ter uma casa para ti sozinho ou um carro para ti sozinho, mas com o tempo foste querendo isso. E eu sinto que isso, se calhar, também é porque não só foste atingindo mais maturidade, senão também, como tu ires à frente, mesmo com medo, assumires responsabilidades em outros aspectos da tua vida, fez com que cada vez mais fosse mais fácil para ti tu quereres assumir responsabilidades. Acaba por ser como um músculo. Quanto mais o trabalhas, com mais facilidade tu sentes a vontade de trabalhar mais. Exato. Eu acho que é isso mesmo. Outra coisa que eu gostava muito de fazer, por acaso, era emigrar, que eu acho que é importante também. Acho que é uma experiência importante quase para toda a gente. Nem toda a gente vai poder fazer, obviamente. Mas eu também gostava de me desafiar nesse sentido. Se eu consigo me safar num país completamente diferente do meu, por exemplo. Testar as tuas habilidades. Exatamente, eu cada vez mais quero testar o limite das coisas, não é? E eu acho que isso é bom para toda a gente, ter essa abertura. Isto aqui é que é ser verdadeiramente aberto. Ser aberto é ser aberto a novas experiências, novas oportunidades. Isso, claro, como tudo na vida, vai ter os seus encargos, as suas responsabilidades, não está? Mas nós não podemos fugir disso, como ela estava a dizer, a responsabilidade é inevitável, nós vamos ter de atingir mais tarde ou mais cedo tudo da nossa vida mais tarde ou mais cedo vai acontecer, não é? Não vale a pena a gente pensar muito sobre isso. Faz e pronto. Eu tenho muito isso na vida, por acaso. Imagina,
aquelas pessoas que dizem, eu quero aprender a tocar guitarra, eu quero aprender. As pessoas começam a pensar muito no eu quero e não pegam alguma coisa e fazem. Exato. É um bom conselho para dizer, façam, vão. O problema é que também o medo nos faz sentir como se estivéssemos presos em areia movediça. Isso. Faz-nos dar-nos uma inércia, porque eu quero fazer, mas eu isso que tu estavas a falar antes. É aquela questão de que, com receio do que possa acontecer, a gente não acaba por dar o passo. Não temos coragem suficiente. Isso é triste, não é? Não achas que isso É triste, mas lá está. Eu acho que com o teu próprio tempo, tu vais fortalecendo o teu mindset, mas tens a estar disposto a isso e vais dar o passo. Vais dar o passo. Só que lá está, cada um tem o seu tempo também. isso também não vale a pena apressar, exato. Exato, uma pessoa tem de se sentir pronta, mas também eu acho que às vezes nós não conseguimos estar nunca 100% prontos Isso, para as coisas. muito bem, acho que nunca está realmente pronto para nada, mas. E nem os nossos antepassados estavam, nem os nossos avós, nem os nossos pais. Os nossos pais não estavam prontos para ser pais e simplesmente tiveram de ser e pronto. E acho que a vida, na maior parte do tempo, é assim. Na maior parte do tempo, parece que as pessoas também não têm bem a certeza daquilo que vão fazer, mas vão fazendo. E eu acho que isso é também engraçado e é interessante. As pessoas estão tipo, mais ou menos organicamente a deixar as coisas acontecer. Já tiveste assim, alguma situação ultimamente que te sentiste assim com medo? Ou... Sim, olha, por exemplo, o podcast, eu tive 3 anos e meio já a querer fazer este projeto e até há um ano atrás é que eu realmente decidi pô-lo em prática. Porque tive 2 anos com esse receio que me fazia estar na areia movediça de vou, não vou, vou, não vou. Exato. Até que pronto, eu fartei-me de ver pessoas a atingir os seus objetivos a fazer isto e genuinamente é uma coisa que eu não faço por ter algo em concreto, se não faço por puramente paixão, porque eu sentia que ia sentir muito gozo a fazer isto. E realmente, agora que apanhei a coragem, mesmo assim, antes de cada programa, este é o segundo episódio e eu continuo nervosa, quase como no primeiro, porque continua a ser uma coisa que eu não estava habituada a fazer. Não obstante, lá está, cada vez mais sinto a vontade, cada vez mais sinto controle sobre as situações e independentemente de se isto me levar a algum lado ou não, pelo menos fiz uma coisa que eu me digo a mim própria, que eu tenho sempre de fazer, aconselho os meus amigos e acho que todos vocês deviam fazer, que é, quando têm um bichinho na cabeça, quando têm a questão de que gostava de fazer algo, gostava de experimentar algo, tirem-se esse bichinho. Aconteça o que acontecer, corra bem, corra mal, tenham mais ou menos sucesso do que o esperado, pelo menos tentaram tirar um bichinho. Podem olhar para trás mais à frente e dizer, eu fiz isto. Não se ficam mais com isso. Exato. Eu concordo muito com o que estás a dizer. Se tu queres alguma coisa, pá, vai atrás dela. Tem de ter essa tenacidade. Lá está. E isto volta àquela questão das gerações anteriores. Eu acho que antigamente as pessoas tinham essa capacidade mais. Essa rigidez, essa capacidade de simplesmente fazer as coisas já. E eu gosto muito daquilo que estás a dizer também, que é. Pelo menos estás a fazer isto e não tens propriamente uma finalidade, né? Não há tipo um apego a um resultado e isso também é bom. Façam as coisas pelo gosto de fazer. É algo que nós perdemos. Eu também tenho que pensar nessa questão e acho que bate bem com esta questão que é, com o tempo, eu próprio tenho sentido isto. Parece que eu já não sei apreciar o momento em que eu estou, parece que eu não sei apreciar tipo uma viagem ou algo que eu estou a fazer. Eu acho que parece que estou só. Imagina, estou a comer, parece que não estou a apreciar aquilo que estou a comer. Estou a ver um filme, parece que estou com a cabeça no outro lado. Eu não sei o que existe aqui. Isso também acontece lá atrás. Agora, aqui Isso tem muito a ver, desculpa te interromper, eu só sinto que isto tem muito a ver já com outra questão, que é o pensarmos em tanta coisa, que temos um fluxo tão grande de coisas a acontecer ao nosso redor e na nossa vida, que isso faz com que a gente esteja constantemente aéreos
e não vivemos o presente. É isso, eu acho que há uma dificuldade crescente. Também acho que é por causa das redes sociais. Parece que estamos sempre com uma distração perto. É, porque a gente está sempre à procura de uma novidade ou uma coisa para nos distrair de, sei lá, de estarmos agora aqui no momento presente e lá está a fazeres um podcast com essa mentalidade. Eu acho que é muito bonito da tua parte que tu estás a fazer porque é algo que aprecias fazer. Exato, e olha, agradeço, mas lá está, é porque eu sinto que nós seres humanos, e olha, fico muito feliz desde já por quem tem 2, 3, 4 ou 5 paixões, mas eu sinto que é muito raro os seres humanos às vezes até encontrarem uma paixão na vida deles, a nível de coisas que sentem prazer em fazer. Portanto, se vocês encontram essa coisa, vão atrás. Independentemente de que possa não ter muito resultado, que possam não considerar algo viável para fazer vida, por exemplo, o podcast é algo que pode ser no dia da manhã algo com o qual eu possa monetizar e que me permita crescer na minha vida profissional, ou pode que não. Mas mesmo que seja como um hobby, eu acho que é muito importante eu mantê-lo na minha vida porque vai-me trazer um gozo que se calhar não vou ter noutros aspectos. Portanto, se vocês chegam a ter alguma paixão, mesmo que possa parecer parvo, tirar fotografias na rua, sei lá, passear o seu cachorro, façam isso. Isso, exatamente. Façam aquilo que vocês realmente gostam. Lá está. Andem atrás daquilo e não tenham medo, lá está, não se prendam ao medo. Vão simplesmente façam aquilo que gostam, vão atrás. Outra coisa também que eu quero sublinhar aqui é não se importem tanto com o que os outros pensam de vocês, porque a verdade é que ninguém pensa assim tanto em vocês. É individualismo e egocentrismo que falámos já no início do podcast. Uhum. A verdade verdadeira é que a maior parte das pessoas não está bem preocupado connosco, eles estão mais preocupados com os próprios, o que é bom ou mau, dependendo do contexto, mas não tenho medo de, sei lá, de que vão passar vergonha ou que vão. Mas a maior parte das vezes, eu penso muito assim, a maior parte das vezes as pessoas não estão realmente a pensar no que gostam de fazer. Exato. A cada um na sua vida e. Não, imagina, eu lembro-me que eu, uns tempos atrás, eu tinha muito receio de ir ao ginásio sozinha. Não. E eu lembro-me que eu vi um vídeo na internet que mudou completamente a minha visão e tem justamente a ver com isto que tu estás a falar, que tu quando estás no ginásio, tu podes te enganar nas máquinas, tu podes te atrapalhar a fazer um exercício, a ajustar a máquina, mas a verdade é que se tu fizeres algum erro ou qualquer coisa que te possa fazer sentir envergonhada, se alguém olhar para ti, para começar, se de 10 pessoas deve olhar uma ou duas. Se olhar vai ser 2, 3 segundos. Até pode pensar mal de ti, até pode rir, até pode conversar com outra pessoa sobre isso, mas garanto que no máximo daqui a 1 minuto a pessoa já se esqueceu do que viu e volta-se a virar para o que ela estava a fazer. Portanto, do tipo, independentemente das reações que os outros possam ter, faz o que tu quiseres. Faz o que tu quiseres, se te enganares, enganaste-te, lá está. Que conversem, que as pessoas mandem hate, que se riam se o quiserem fazer, mas pelo menos tu, quanto indivíduo, ficaste mais realizado ao tentares aqui. Concordo também perfeitamente. E eu sou um bocado culpado nisto de julgar as pessoas. Eu realmente às vezes posso estar a julgar a forma como a pessoa faz um exercício de se calhar podia ajudar esta pessoa a atingir o seu potencial, não é? Eu penso mais assim, e eu acho que se calhar a maior parte das pessoas que se calhar nos vê fazer mal a alguma coisa tem mais este pensamento positivo, não é? Tipo, se calhar se eu for lá ajudar aquela pessoa, a pessoa até consegue fazer atingir o seu potencial máximo naquele exercício, pronto. Mas, como tu estás a dizer, façam aquilo que vos faz feliz e se os outros não gostam daquilo que vos faz feliz. Exato, não. Cada um está para viver a sua vida. Exatamente, cada um tem de viver a sua vida. Olha, menino, Sim. Tens algum comentário adicional? Não, acho que eu gostei do caminho que o podcast tomou até agora.
falámos de vários temas. Eu acho que acabamos por fazer uma boa consolidação de vários aspectos que têm a ver com a sociedade portuguesa, com os jovens, Exato. os desafios que os jovens enfrentam, até porque está enraizado a nível cultural. Exato. A questão da aceitação em relação aos estrangeiros que também nos define enquanto país. Eu acho que tudo isto, toda esta conversa tem uma vertente nacionalista, mas também pessoal. Exato. Pessoal, porque lá está, nós acabamos aqui com questões que são conselhos para os indivíduos evoluírem. Sim. E que, pronto, por mais que possa se ver pequenino, acho que não deixa de ser grãozinhos de areia que a gente está aportando para a evolução do país. Exato, porque eu acho que primeiro começamos no indivíduo, não é? O indivíduo depois faz massas. Exatamente. E mesmo que seja nos ouvindo, quem sabe se alguma do tipo das 100 pessoas, por não dizer um número muito elevado, que nos ouça, 10, 3, uma pessoa que ouça, retenha o que a gente está a dizer. Exato. E quer ir avante e efetivamente tenha uma mudança na vida dele e pronto. Sim, eu espero que sim, espero que os ouvintes. Começa-se de a pouco. Exatamente, espero que alguém saia inspirado desta conversa e que goste desta conversa que tivemos. Eu quero agradecer à Alessia por me ter convidado aqui para o podcast dela. Foi um gosto. Eu gosto também de fazer este tipo de coisas. Foi um gosto estar aqui, Alessia. Muito obrigado. Muito obrigada eu. E agora também gostei imenso de ter como convidado, foste uma pessoa que falou de tópicos aqui que acho que as pessoas têm receio bastante de falar porque são polémicos, mas são importantes a gente mencionar. E pronto, eu juntei-me a ti justamente porque acho que há uma importância nisto. E pronto, incentivar também as pessoas a terem mais estas conversas, porque são conversas incómodas, ou que podem se ver como possivelmente incómodas, mas que é preciso tê-las para evoluirmos enquanto país. Exatamente, e como estávamos a falar há bocado, nós temos que estar dispostos a desagradar para poder ter uma opinião sobre alguma coisa. Se tu estás com medo de desagradar alguém ou de ser polémico, não vais conseguir ter um pensamento, uma opinião tua própria. A tua opinião, isto também para os ouvintes, a tua opinião pode ser, normalmente é uma boa opinião, também conta e também é importante. Não pensem que a vossa opinião tem menos valor só porque não é de acordo com o status quo, não é? Exato. Não, todas as opiniões são importantes, mas é preciso nós também sabermos lhe dar a quantidade de importância certa na nossa vida. Exatamente. Eu gosto disso, exatamente. Temos de saber moderar isso. Também temos de saber dar as opiniões mesmo. Isto não é para seguir aqui ofensas ou desbaratos, isto não é para serem pessoas que têm uma. Exato, acho que de caráter construtivo. Exato, caráter construtivo. Não tenho maldade, não tenho mal porque é só para ter mal, não é? Faz sentido. É aquelas opiniões que a gente diz guarda para ti, né? Essa tua opinião não vai trazer nada de bom para a conversa, pronto. Agradecemos também que mantenhas, mas se for a mesma tua opinião, que pode ser um bocado mais polémica ou pode ser contra o estabelecido, por assim dizer, eu acho que é importante a gente dar a nossa opinião. Exato. Pronto, olha, acho que é assim que nós acabamos o nosso episódio do dia de hoje. Espero imenso que tenham gostado. Mais uma vez, obrigada, Igor. Eu é que agradeço. E é isso.